O Internacional que mira dois jogadores para 2024. Além do meio atacante Gustavo Scarpa, onde o Inter entrou realmente na briga contra o Atlético Mineiro, eu também quero te falar de um outro volante, que é sonho antigo do Internacional, e inclusive na temporada passada o Inter chegou a fazer uma proposta por esse jogador, e a ideia na próxima temporada seria ter ele como uma reposição da saída do Johnny. E também quero te contar um bastidor que o Sérgio Rocher disse lá na seleção uruguaia, que é algo que preocupa nesse momento a direção do Internacional. Sobre isso que o Rocher acabou de falar, que eu quero te explicar ao longo do vídeo hoje. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado. Sejam muito bem-vindos com novas informações aqui sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as informações, nessa terça-feira, o Inter, que ainda segue de folga no CT Parque Gigante, só se reapresenta na quinta-feira às 10h30 da manhã. Mas quem se reapresentou foi o goleiro Sérgio Rocher, lá na seleção uruguaia. O Uruguai que tem dois amistosos nessa parada para a data FIFA, um no dia 16 de novembro agora, que é contra a Bolívia, e depois no dia 21, que é contra a equipe do Chile, tá bom? Lembrando que o Rocher vai voltar ao Internacional a partir do dia 22. O Inter só joga contra a equipe do Red Bull Bragantino no dia 26. Então o Rocher vai estar à disposição do técnico Eduardo Cudê para o jogo contra o time de Bragança Paulista. Mas o Rocher, assim como diversos outros jogadores lá do Uruguai que chegaram por lá, deram entrevistas, o Rocher disse ali para a assessoria de imprensa da seleção uruguaia, até fez um vídeo falando sobre essa situação, sobre essa temporada que ele fez no Inter barra no Nacional, né? Porque ele começa ali o primeiro semestre dele ainda no Nacional, e ele explica que agora, essas últimas semanas, esses últimos meses, principalmente após ali a eliminação do Inter contra o Fluminense, ele disse que ele tá jogando meio que não no sacrifício, mas ele tá jogando com dores, ele tá com problema na costela esquerda. Inclusive deu para ver no Clássico Grenal, e ele quase ficou de fora desse Grenal por aquele motivo, tanto que ele jogou com toda uma proteção no Clássico Grenal ali na região da costela. E é um jogador que ele ainda segue sentindo dores naquela região, mas disse que vai terminar essa temporada para depois aí sim começar a tratar esse tipo de lesão, mas disse que tá jogando com a dor que ele tá tendo realmente na região da costela. E para um goleiro é muito complicada essa situação, porque a costela, querendo ou não, se tu cai pro lado esquerdo, como é o caso onde tá tendo a dor, principalmente quando ele vai cair, né, para fazer uma defesa e acaba, por exemplo, colidindo no chão, acaba realmente tendo ali uma dor bem chata. Ele diz que ele vem sofrendo com isso já há um certo tempo. Isso é algo que assusta o departamento médico do Inter, porque nesse momento o Rocher ele vai querer jogar as últimas 4 rodadas. Ele não vai abrir mão de jogar essas últimas 4 rodadas, ele quer terminar essa temporada com o Inter, e aí sim, a partir da próxima temporada, aí sim ele começar a fazer os devidos exames, fazer os devidos tratamentos que ele tem na região da costela, tá bom? Outra situação que eu quero também explicar para vocês nesse momento é sobre esses possíveis reforços do Inter para 2024. Apesar de a gente não saber ainda quem que vai ser o presidente para 2024, pela primeira vez, eu acho que de todos os nomes que vêm sendo cogitados nessas últimas semanas, temos o primeiro nome que é uma unanimidade entre a situação da gestão Alessandro Barcelos e a oposição, no caso, que é o Roberto Melo, que seria sobre o caso Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, que hoje é um jogador que pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, está emprestado por Olympiacos da Grécia, e é um jogador que o Nottingham Forest já falou que para liberar vai custar 4 milhões de euros, que dá hoje 21 milhões de reais, 21 milhões e 800 mil reais. E o próprio Scarpa já disse sobre esse desejo de retornar ao futebol brasileiro. Nesse momento, dois times estão interessados no Gustavo Scarpa. O Atlético Mineiro, que inclusive começa a preparar uma proposta na casa de 2 milhões de euros, que daria algo em torno de 10 milhões de reais. E além do Atlético Mineiro, o Internacional também estaria interessado na negociação do Gustavo Scarpa, hoje por parte da situação que é do presidente atual, Alessandro Barcelos, tá bom? Mas o candidato da oposição, Roberto Melo, também teria interesse na contratação de Gustavo Scarpa, tá bom? Só que o Inter tem uma dificuldade nessa negociação. O Inter não vai estar na Libertadores no próximo ano. O Inter vai ter que tentar fazer um poder de convencimento com o Gustavo Scarpa, diferente do Atlético Mineiro, que vai disputar sim a Libertadores no próximo ano. Então o Inter vai ter que ser bem argiloso nessa negociação para conseguir vencer a negociação, por exemplo, do Clube Mineiro. Gustavo Scarpa ele chegaria não só para ser uma alternativa ao Alan Patrick, mas poder até mesmo jogar junto com o Alan Patrick no lugar do Maurício,
e aí o Maurício ser ou um jogador vendido no fim da temporada, que é uma possibilidade, a Atalanta está interessada nele, ou até mesmo, por exemplo, um jogador com uma opção de banco para 24, porque o Inter precisa de opções de banco. O Inter hoje não tem um banco de reservas tão confiável. Não tem um jogador que tu sabe que vai entrar no segundo tempo e vai mudar a história do jogo, que vai mudar ali o rumo da partida. Isso dificilmente aconteceu nessa temporada. Em 22 aconteceu muito isso, principalmente com o Pedro Henrique, quando ele entrava no segundo tempo. Mas nessa temporada aconteceu muito pouco. Então a ideia é também encorpar o banco de reservas do Inter. Mas o Inter também tem interesse em um outro jogador, que seria o volante do Atlético Paranaense, Eric. O Eric é um jogador que foi finalista com o Atlético Paranaense na Libertadores em 2022, é um dos pilares da equipe, joga junto com o Fernandinho já há um certo tempo. Em 2022 o Inter fez uma proposta pelo Eric, até falei naquela época sobre essa situação. Foi um nome que o Inter se interessou muito. O Inter naquela época fez uma proposta de 2 milhões e 400 mil dólares por ele, que dava algo em torno de 14 bilhões de reais naquela época. O Atlético Paranaense recusou, disse que só venderia esse jogador por 7 milhões de dólares. E agora, no final do ano, o Inter está vendendo o Johnny para o Real Betis da Espanha por 7 milhões de euros. E o Inter quer trazer uma reposição para o lugar do Johnny, óbvio que por valores bem menores do que o Johnny está sendo vendido. E o Eric seria uma possibilidade, um jogador de 26 anos, é um jogador como, então, tem uma idade ainda interessante, tem uma idade ainda que pode render muito, e a ideia seria ter ele como um volante para a próxima temporada. Inclusive no jogo que aconteceu entre Inter e Atlético Paranaense na Arena Baixada, que foi o último jogo que teve entre essas duas equipes, o Eric faz um dos gols, que é o primeiro gol, inclusive, antes do DP empatar. O Inter que joga aquele jogo com o time reserva, porque estava naquele meio ali de semifinal de Libertadores. E o Eric é um jogador que faz muitos gols, tá? Eu tentei conversar com o empresário de jogador, que é o Miguel Caluf, e ele não quis falar muito sobre essa situação envolvendo o Eric. Mas já digo de antemão para ti, é uma negociação extremamente complicada, por dois motivos. Primeiro, que o Atlético Paranaense é muito difícil para negociar. Eles só realmente vendem jogadores por preços muito altos. E o segundo problema seria exatamente esse. O fato de lá atrás o Eric, o Atlético Paranaense já ter assinado para o Inter que só venderia esse jogador por 7 milhões de euros, tá certo? Nessa época o Atlético Paranaense tinha chegado numa final de Libertadores. A partir do ano que vem a tendência é que o Atlético Paranaense nem dispute Libertadores. Essa, inclusive, a tendência. Hoje eles estão na sétima colocação, estão brigando ali por uma vaga na Libertadores, mas tá uma situação bem complicada para eles. Então, daqui a pouco, o próprio Eric pode querer sair, mas o Inter, como eu falei, também não vai ter uma Libertadores. Então, é um negócio extremamente complicado. Na verdade, as negociações do Inter para a próxima temporada serão extremamente complicados por esse adendo de o Inter não disputar, por exemplo, uma Libertadores. Mas também não é nenhum desculpa, até porque, por exemplo, o Coirmão também não disputa a Libertadores, não disputou Sul-Americana nessa temporada e fez contratações até que interessantes. Contratou Luiz Soares, contratou o Carvalho, que é um bom jogador, contratou o PP, fez algumas contratações até que interessantes, então não deixa também de ser uma desculpa para a próxima gestão do Internacional. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!